Bom dia a todos os irmãos, um feliz sábado e sejam bem-vindos mais um sábado não, ao fim de 15 dias de termos estado afastados da nossa igreja, um novo recomeço que começa a ser tão habitual, estes recomeços ao longo do ano. Hoje cabe-me a mim passar a fazer a recapitulação da lição e gostava de saudar-vos todos, ainda para mais sabendo da cerimónia que vamos viver hoje aqui na nossa igreja, ter caras novas que não conhecemos e que vamos poder ter esse privilégio. Nós esta lição deste trimestre, as lições deste trimestre estão quase a chegar ao fim. E esta semana tivemos a oportunidade de estudar Deuteronômio no Novo Testamento. E eu não sei se foi só comigo que isto aconteceu, mas eu a primeira vez que me deparei com o título desta lição, a minha primeira reação foi: mas que necessidade é que esta lição aqui tem de estar? E eu não sei se calhar até vou ser mal compreendida aqui por alguns irmãos, mas fiquei assim um bocadinho, porquê? E tendo em conta as lições que nós já estudámos durante o trimestre, achei que o tema fosse o Deuteronômio no Novo Testamento, que tema tão redundante, pois ao longo das lições vimos que Deuteronômio não é um livro que esteja fechado em si. E ao longo do trimestre são utilizadas outras passagens da Bíblia para complementar as lições que o autor nos pretende passar. E por isso, à semelhança da semana passada, em que fomos estudar a forma como outros autores do Antigo Testamento usaram os escritos de Moisés em Deuteronômio para confirmar as suas palavras, nós vamos ter novamente uma lição que nos propõe esta leitura comparada da Bíblia. E este método de estudo é bastante importante, porque temos a bênção de ter uma escola sabatina e de ter um manual de estudo que nos faz ver com os nossos próprios olhos e com as nossas próprias mãos, quase, que não existe qualquer ruptura de conteúdo daquilo que a Bíblia nos traz, do conteúdo que a Bíblia nos traz. Existe uma unidade em que tanto o Novo Testamento, em que o Novo Testamento vem complementar o Antigo e o Antigo vem confirmar e suportar aquilo que o Novo Testamento diz. E isso também não seria de estranhar, porque embora a Bíblia tenha sido escrita por cerca de 40 autores, a verdade é que o verdadeiro autor da Bíblia é só um, que é o Espírito Santo. E é sabendo que é dele que vem a inspiração, que vem o entendimento, que nos dá a luz hoje em dia sobre a própria compreensão que temos da Bíblia. Gostaria de iniciar, antes de passarmos para a recapitulação, de começar com uma oração. Oremos. Bom Deus e bom Pai, neste momento peço-te que possas vir derramar o teu Santo Espírito sobre mim, Senhor, e sobre cada irmão e irmã que aqui se encontra nesta sala. Peço-te também que sejas com os que aqui não puderam vir, os que aqui não podem estar. Quer estejam a ver-nos através de casa, quer possam vir a ter acesso a esta mensagem no futuro, Senhor, e também com todos aqueles que se encontram doentes e que por alguma razão tu te encontras a trabalhar junto deles e junto de equipas médicas, Senhor. Vem abençoar-nos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Sendo assim, e avançando, nós a partir do verso áureo da lição, que se encontra no capítulo 4 de Mateus, nós temos o exemplo direto de Jesus, daquilo que Jesus nos deu. E Jesus diz-nos, está escrito, e é este o verso áureo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E com este está escrito, Jesus vai inspirar outros autores do Novo Testamento a resgatarem escritos do passado para fundamentarem a sua mensagem. E foi este o exemplo que Cristo deixou tanto aos seus discípulos, que depois o fazem, nós vemos isso na Bíblia, no restante relato, mas também é o exemplo para os primeiros cristãos. E logo no início da lição, o autor leva-nos a um episódio particular da vida de Jesus, em que após o batismo de Jesus, ele vai passar 40 dias e 40 noites no deserto em jejum e oração. E ao fim desses 40 dias, Jesus é tentado pelo próprio diabo. E no momento em que ele sente fome, temos a primeira tentação. No capítulo 4 de Mateus também, onde se encontra o nosso verso áureo,
No capítulo 4 de Mateus, temos o diabo a tentar Jesus e a dizer-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E Jesus responde-lhe, como já lemos anteriormente: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus prontamente responde com um verso que tem uma ligação direta com o livro que temos vindo a estudar este trimestre, com Deuteronômio. E nós podemos encontrar em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3, precisamente a inspiração e onde Jesus se vai basear para responder isto. Moisés faz esta referência à fome que o povo de Israel passou no deserto, sendo esta suprida pelo envio do maná. E em meio à fome, Moisés diz que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. E temos aqui esta referência direta. E avançando, sabemos que as tentações por que Jesus passou naquele momento não foram apenas estas. A segunda tentação é interessante, pois vai ser ela própria suportada pela Escritura. E, de seguida, o diabo transporta Jesus até à cidade santa e coloca-o sobre o pináculo do templo e diz-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos darás ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Isto vem diretamente do livro de Salmos, em que isto está escrito, de facto, há razão naquilo que é dito, e é uma referência bíblica usada pelo próprio diabo. E ao que Jesus prontamente responde, novamente, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui novamente temos esta referência direta que Jesus faz ao livro de Deuteronômio, podendo encontrar no capítulo 6, versículo 16, em que, num contexto do povo, da peregrinação do povo no deserto, Moisés diz em nome do Senhor ao povo de Israel que para não tentarem o Senhor como tentaste em Massá. E esta tentação acho que acaba por nos levar, se calhar vamos ficar aqui um pouco, demorar aqui um pouco, porque acaba por nos levar um pouco além da compreensão que nós temos da compreensão de Jesus sobre a Bíblia, mas também da compreensão que o próprio diabo tem sobre a Bíblia e sobre as Escrituras. Nós podemos dizer que Jesus sabia as Escrituras de cor e tinha um profundo conhecimento, mas à partida, e nós que estudamos a Bíblia e tendo Jesus reconhecido como Filho de Deus, é algo que nós esperamos que aconteça. Mas, e como vemos nesta segunda tentação, nós vemos que também o próprio diabo tem este conhecimento. E ele está pronto a utilizá-las para a própria queda dos filhos de Deus. Levando-nos a duas primeiras conclusões. É que o facto de conhecermos toda a teoria não é garantia de absolutamente nada, se não a formos colocar em prática. E que existe uma importância, a segunda conclusão é que existe uma importância imensa em nós estudarmos e até decorarmos passagens da Bíblia. Porque esta metodologia, e é aqui que nós vimos no exemplo de Jesus, este método é o que nos serve de primeiros socorros espirituais, quando estamos em meio à tentação. E depois temos, por fim, a terceira tentação, em que, novamente, temos o diabo que transporta Jesus a um monte muito alto e mostra-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E diz-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ao que Jesus responde: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E temos, mais uma vez, uma referência direta àquilo que são as palavras, os contextos, a forma como está escrito no próprio livro de Deuteronômio, em que, no capítulo 6, versículo 13, temos escrito: o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Aqui o serviço total e incondicional a Deus, sendo Ele o Senhor dos Senhores. E é aqui que o diabo deixa, e eis que chegam os anjos e o servem.
E este episódio das tentações de Jesus não deixa de ser curioso, porque as respostas que Jesus utiliza para fazer face às tentações são precisamente as mesmas que Moisés vai dirigir ao povo no deserto após a peregrinação de 40 anos. Mas a utilização do livro de Deuteronômio no Novo Testamento não se vai esgotar unicamente nestes 3 exemplos que Jesus nos deixa, e é sem dúvida o exemplo que depois os apóstolos... Pastor Ruben? Anda por aí um microfone na sala. Parece-me importante de realçar 2 lições para além das próprias tentações, daquilo que ele nos está a transmitir. Primeiro, quando repararmos, Cristo não está diretamente a argumentar com as tentações elas mesmas, mas está a reagir a Satanás. Não entra em diálogo, não entra na discussão, nem Cristo ele próprio se dá ao trabalho de mostrar que ele é mais forte e que ele pode resistir. A maneira como ele encontra, pela força das próprias Escrituras. A segunda lição que nós vamos encontrar, e isso vai aparecer todo ao longo das Escrituras, não é só relativamente a Deuteronômio, mas ao global do texto bíblico, é que uma citação à outra vem comprovar a unicidade do próprio texto e do relacionamento do texto. E reparem que hoje é um raciocínio académico, porque mesmo em trabalhos académicos, aquilo que vai fazer para basear o desenvolvimento de uma nova teoria, o desenvolvimento de uma exposição, vai ser sempre a partir da base daquilo que outros já se mencionaram. Na Bíblia ainda tem muito mais força, porque, e tu mencionaste, ao longo de 40 a 45 escritores, essa unicidade vai se manter mesmo ao longo dos 1500 anos onde a Bíblia é escrita. E não vamos encontrar que um vai contradizer o outro porque novas descobertas foram feitas. Esta unicidade vai dar força ao texto, mas vai dar força ao encontro ou à confrontação com o próprio inimigo. Sem dúvida que a questão de não ter havido abertura de diálogo e ter sempre havido uma contrarresposta com as próprias Escrituras é algo que é realçado pela lição e mais uma vez a unicidade da Bíblia. E prosseguindo, assim como o exemplo que Jesus deixou, também o deixou a outros autores da Bíblia. E temos este exemplo em Pedro, Tiago e Paulo, em que ambos vão usar uma expressão curiosa, que é o não fazer acepção de pessoas. Temos 3 textos, em Tiago 2, 8 e 9, 1 de Pedro 1, 17 e Gálatas 2, 6. E eles vão todos utilizar esta expressão curiosa, em que Tiago, com licença, Tiago diz que quem faz acepção de pessoas está a cometer pecado. Pedro diz que Deus é aquele que não faz acepção de pessoas, que sem acepção de pessoas ele julga. E depois temos esta tradução curiosa em Gálatas, que queria deixar aqui demorar um pouco mais, não demorar, mas dizer que em Gálatas nós temos o apóstolo Paulo a dizer que Deus não aceita a aparência do homem, aqui marcado. Isto já nos dá algumas pistas sobre o significado do que é não fazer acepção de pessoas. E a primeira vez que esta expressão aparece na Bíblia vai ser precisamente no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, versículos 17 a 19. E eu gostava de, agora, abrir uma questão aqui a quem se encontra na sala, que é, se alguém gostaria de explicar este texto e a forma como Moisés o coloca em Deuteronômio, se explica o contexto em que aparece o não fazer acepção de pessoas.
Não sei se temos voluntários que queiram participar e explicar o contexto cultural desta expressão. Existe um microfone que está a circular, é só levantar o braço que ele vai ter com vocês. Em primeiro lugar, existe aqui uma dimensão de ecos. O eco entre aquilo que é a nossa vida espiritual e a vida social. Quando aquilo que acontecia à volta do povo de Israel era que se uma pessoa vinha à frente do rei, ele tinha que ser aceito pelo rei. E isso, normalmente, ele não o conhecia. E isso era feito em função de se a cara dele ou a aparência da pessoa agradava ou não ao rei. Não havia nenhuma lógica de justiça, nem sequer de racionalidade. Aquilo que Deuteronômio nos traz é que, em primeiro lugar, aquilo que nós vivemos na nossa vida espiritual deve-se aplicar na nossa vida social do dia a dia. E mesmo tendo em conta que o próprio Deus é o exemplo disso. Não é porque alguém aparece vestido de uma maneira ou que apresenta-se com um status social mais elevado que vai ter um tratamento diferente da parte de Deus. Ora, o exemplo que é dado passa no mesmo contexto. Aquilo que eu sou, aquilo que o outro é, tem todo o capital de importância aos olhos de Deus e, por isso, deve ser tratado como tal. Que, traduzida à letra, e que a lição nos mostra, que significa não levantar rosto exatamente neste contexto social, onde, neste momento, o povo de Moisés, quando Moisés fala ao povo, neste contexto em que o povo se insere. Pastor Rogério? Nós sabemos que há pessoas, ainda hoje, que navegam na invisibilidade social. Quer dizer, passam na rua, não vê ninguém, acham-se importantes e quando nós vamos, eu não queria personalizar, mas quando vamos a um gabinete tratar de algum assunto, quando a pessoa que está do outro lado do balcão não nos olha no rosto, nós não gostamos, né? Não ficamos certamente à vontade. E aquilo que está em causa é que quando nós levantamos o rosto para toda a gente. E tratamos todas as pessoas de igual modo. E nós temos que ter essa confiança, que realmente temos um Deus que realmente levanta o seu rosto para cada um de nós, que nos acolhe, que nos corrige, mas que nos ama, mas que é capaz de nos olhar olhos nos olhos. Exatamente. E esta expressão, a forma como ela aparece no Novo Testamento com base nesta expressão do Deuteronômio, que Moisés dá ao povo, mas é uma expressão que vai transmitir uma característica de Deus, desde o Deus do Antigo Testamento, a imutabilidade de Deus aqui presente, e que aparece no Novo, no contexto muito específico, que dá o apóstolo Tiago, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, que eles o dão, em de que o Evangelho não conhece fronteiras, não faz acepção de pessoas. E aqui não falamos unicamente do Evangelho na sua teoria, aqui inclui-se também, que já Moisés fez referência para isto, porque já o estudámos em lições passadas, também temos aqui o Evangelho prático, aquilo que é as atitudes. Não levantar rosto a ninguém, independentemente da sua nação, tribo, língua ou povo. Não sei se isto faz soar alguma referência ainda mais à frente do Novo Testamento que isto aparece. Mas a verdade é que a mensagem do primeiro anjo diz-nos precisamente isto: pregar o Evangelho a toda a nação, tribo, língua ou povo. Portanto, há novamente esta unicidade, e isto já nos vem a ser dado desde o início dos tempos. E levar o Evangelho tem por inerência comunicar a lei de Deus.
E, ao mesmo tempo que nos referimos a isto, o autor da lição leva-nos aqui a perceber o que é que significa esta expressão curiosa do maldito numa árvore. E o que é que significa? O que é que ela significa? Ao avançarmos, vamos ver que o autor remete-nos para um texto, para uma parte particular, no capítulo 3 de Gálatas. E neste texto de Gálatas nós podemos ler. Eu posso perguntar a alguém, se pedir a um voluntário que possa ler este texto. Capítulo 3, versículo 13. Toda a maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Irmão, esta expressão vai ter uma ligação direta com Deuteronômio em pelo menos duas passagens que são encontradas. Temos o 21, Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 e 23, onde esta expressão aparece lá diretamente, e depois temos um pouco associada a esta, Deuteronômio 27 e 26. E podemos ler em Deuteronômio 21 que quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Alguém gostaria de explicar o contexto em que Moisés dá isto dá estas informações ao povo? Não temos voluntários para participar aqui na nossa lição. Porquê é que surge aqui esta questão da maldição de Deus? Sem querer fazer um diálogo entre ti e mim, mas porque uns se calam. Em primeiro lugar, é uma questão de dignidade, porque quando alguém era derrotado, a primeira tentação era fazer com que a pessoa fosse humilhada. E por isso no caso direto de Deuteronômio, era exposto para que todos vissem como ele tinha sido humilhado. E essa não é, de maneira nenhuma, a intenção de Deus, e muito menos face à própria lei. É por isso que quando o texto de Gálatas vai retomar esta noção, é simplesmente naquilo que o próprio apóstolo Paulo diz: o salário do pecado é a morte. A maldição que ele se refere é a consequência imediata da transgressão. Foi o que aconteceu no Éden e é o que tem acontecido, a menos que não sejamos justificados e santificados pela fé em Cristo. Pois é o que Moisés vem corroborar no verso, no capítulo 27 e 26, em que diz que maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Mas Paulo vai dizer aos Gálatas, vai usar esta expressão do maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para deixar algo muito claro. E aqui podemos ver realçado no texto que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. E aqui a conclusão é que Jesus, agora o maldito já não é aquele que é pendurado no madeiro. O maldito já não é aquele que transgride a lei. Porque Jesus foi maldito e foi sobre ele que recaiu o castigo do meu pecado. Foi ele que levou a maldição que eu deveria assumir, e ainda havendo quem use esta passagem para dizer e para afirmar que a lei dos 10 mandamentos foi abolida, em particular fazendo referência ao 4º mandamento,
prestando atenção às palavras que Paulo nos dá, nós concluímos que o sacrifício de Jesus, ele vai nos resgatar da maldição da lei. Ele não nos resgata da lei. É diferente ser redimido da lei ou ser redimido da maldição de estarmos sobre a maldição da lei. E a maldição da lei vai, por inerência, abolir aquelas que são as obras da lei e vão-nos restar aquelas que são as obras da graça. Aquela que me vai fazer obedecer à lei por meio de um amor e de um sacrifício que foi cometido, que foi feito sem precedentes na história. E assim vamos avançando. Nós assim deixamos de ser malditos. E isso acontece, como é dito por Pedro e por Estevão, porque foi levantado um intercessor entre o povo e Deus. Um profeta como tu, em que tanto Pedro, no capítulo 3 de Atos, e como Estevão, no capítulo 7, vão citar diretamente as palavras de Moisés. Nós temos os dois versículos expostos e faço diretamente a ligação com aquilo que se encontra em Deuteronômio, no capítulo 18, nos versículos 15 e 18, aparecem quase um a seguir ao outro. E em Deuteronômio temos Moisés. Moisés diz: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. O que temos aqui é Moisés a prometer um profeta como ele, um intercessor entre Deus e o povo. E Moisés tem esse papel durante um tempo. Mas após a sua morte, deixa-nos aqui uma promessa no ar. E é verdade que ao longo do Antigo Testamento nós vemos que são enviados outros profetas ao povo, outros intercessores, outros profetas que vão falar as palavras de Deus ao povo. Temos isso claro no Antigo Testamento. Mas, contudo, a forma como Pedro e Tiago utilizam esta expressão de Moisés, não é Pedro e Tiago, peço desculpa, Pedro e Estevão. Pedro e Estevão utilizam esta expressão, eles não se vão referir a profetas que virão no futuro, mas vão se referir ao próprio Jesus, que tinha sido morto e ressuscitou, e que foi, sem dúvida, o maior intercessor pelo povo de toda a terra, não apenas pelo povo de Israel, como Moisés aqui deixava ao povo. E vimos anteriormente que foi este intercessor que tomou a maldição do pecado por nós. E por fim a lição apresenta-nos esta coisa terrível, que em meio ao conhecimento daquilo que nos é dado, ao estudo que nós fazemos ao longo da semana, dos nossos dias, em meio a todo o conhecimento que nós temos da palavra de Deus, daquilo que nos poderá acontecer, daquilo que nos acontecerá, que é o julgamento de Deus. E Paulo escreve aos Hebreus. Se algum irmão que gostaria de ler e de participar, abrindo em Hebreus, capítulo 10, versículos 29 e 30. Se puder colocar só o braço no ar. Obrigada, Mónica. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Obrigada, Mónica. Nós temos esta referência direta às expressões que Paulo utiliza na sua carta aos Hebreus, em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35 e 36, em que nós temos as expressões minha é a vingança, e no versículo 36, porque o Senhor fará justiça ao seu povo. E o que Paulo estava aqui a dizer aos Hebreus, o que Paulo vai dizer aos Hebreus nesta passagem que a Mónica leu, é que o povo hebreu, que levava o Antigo Testamento tão a sério e tão à letra e que era tão marcadamente a vida deles, quão maior seria a vingança e como seria imputada a justiça de Deus a eles se
depois de todo o conhecimento que eles tinham do Antigo Testamento, quão maior seria o castigo divino daqueles que pisotearam o Filho de Deus. E é esta a referência que é dada, porque o que Paulo dizia era que eles tinham a luz, eles tinham a verdade, consideravam-se eles, e agora sabiam e tinham conhecimento e tinham vivido o sacrifício de Jesus em primeira mão, e agora vão ficar sujeitos àquela que é a vingança e às justiças divinas, porque rejeitaram este sacrifício e rejeitavam a Jesus. No verso 31 de Hebreus, se continuássemos a ler o texto, nós podemos ler: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E que coisa temível, volto a repetir, deverá ser nós estarmos tão preocupados em falar e em pregar e em fazer programas sobre graça, sobre salvação, e esquecermos daqueles que são os princípios do Antigo Testamento. E ainda por cima temos a bênção de ter tido esta lição ao longo da semana, em que temos a ligação direta que é feita entre uma parte e a outra da Bíblia. E que são precisamente estes princípios do Antigo Testamento, são o caminho que Deus e que Jesus nos apresentou para andarmos na sua graça. E não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário à lição. E não havendo comentários... por favor. O que eu gostaria de dizer, como membro desta congregação, é que as lições da Escola Sabatina têm sido, para mim, algo assim que não tem como explicar. Hoje foi impossível conter as lágrimas de manhã ao reestudar esta lição e ver a preciosidade que é a palavra de Deus e como a igreja a qual pertencemos nos coloca em nossas mãos materiais tão úteis para o nosso crescimento. E o apelo de uma pequena membro desta congregação é que, se há alguém aqui que conhece a Cristo há menos tempo e que ainda não tomou gosto para todos os dias tomar em suas mãos a palavra de Deus e a lição da Escola Sabatina, o faça, porque este realmente deve ser os instrumentos que nós devemos usar, porque aqui está completo. Nós não precisamos de ir buscar outras coisas, mas aqui está a verdade e aqui está o escrito em qual nós devemos ter todos os dias, né, para combater tudo que nós ouvimos à nossa volta. Sei que os jovens ouvem coisas na escola que não estão em harmonia com a palavra de Deus. Eu, como adulta, ouço todos os dias no meu trabalho coisas que também não fazem muito sentido, mas se nós estivermos ligados à palavra de Deus, nós vamos, como Jesus, poder responder como respondeu. E pela graça de Cristo Jesus, vamos vencer. E como diz aqui uma referência a Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E esta é a grande verdade da palavra de Deus. Obrigada. Amém, irmã. Obrigada pela sua intervenção. Não havendo mais intervenções, eu terminaria. E gostaria de terminar precisamente onde nós começámos, que foi no exemplo de Jesus. E Jesus deixou-nos uma parábola, ou neste caso, não sei se considera tanto uma parábola, mas uma história metafórica, em que nós temos no capítulo 16 de Lucas duas personagens. Estas duas personagens, um homem rico e um mendigo Lázaro. E ambos estas personagens morrem, e numa metáfora de consciência depois da morte, a Lázaro é dada a vida eterna e a possibilidade de caminhar junto de Abraão, e ao homem rico, que nunca praticou de misericórdia com o primeiro, vê-se condenado. E em súplica a Abraão, o homem rico pede a Abraão que ressuscite o morto para avisar os seus 5 irmãos que ainda estão na terra das consequências da avareza que eles têm ainda. E depois Jesus, contando a história, conclui que, porém, Abraão lhe disse:
Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. E aqui temos esta perfeição daquilo que é os instrumentos, o maior instrumento que contribui para o nosso conhecimento, que Jesus nos dá, que é a Bíblia. A Bíblia não se contradiz e podemos ver que Deuteronômio contém a verdade presente. Conteve a verdade presente para o povo de Israel, contém a verdade presente para os profetas que vieram depois de Moisés, conteve-a para o próprio Jesus e para os primeiros cristãos, e ainda é a verdade presente nos dias de hoje. E se me permitem, este é sem dúvida o livro mais completo e perfeito que existe à face da Terra. E deixava aqui 3 advertências práticas da lição que nós podemos retirar. Em que, primeiro, devemos seguir sempre o exemplo de Jesus, e para seguir esse exemplo, passo para a segunda, que é tomarmos tempo a cada dia para termos esta nossa formação de primeiros socorros espirituais e podermos ter os meios de vencer as tentações por meio de assim diz o Senhor. E por fim, que pratiquemos o Evangelho com todos aqueles que nos rodeiam, porque o Evangelho não é só falado e não é só também pela leitura. As atitudes falam mais do que palavras. E o meu desejo é que o Espírito Santo seja com cada um.